Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Quarta-feira e a gente vai continuar falando aí do nosso amigo Laranjão, porque as tarifas dele nem estão em vigor, mas já estão tendo efeitos na economia brasileira e até na economia americana já tem algum certo efeito. Então a gente vai hoje tratar aí desse tema aí, vai mostrar aí o que já está acontecendo com as exportações brasileiras por causa aí dessa ameaça de tarifa de 50% da tarifa do Trump. Então hoje, o tema do vídeo de hoje vai ser então os efeitos da bolsotaxa aí na economia brasileira. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aí no canal para vocês não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, conteúdo novo para vocês ficarem sempre bem informados, falando aí de economia brasileira, economia internacional, temas específicos, temas especiais, para você ficar sempre bem informado e não perder aquela discussão com aquele seu tio do Zap que vem com aquela fake news aí para cima de vocês. Eu também peço aí para vocês se inscreverem no meu Apoia-se. Esse canal existe aí para conseguir fazer vocês se manterem bem informados, então esse canal é feito aí para vocês e a gente precisa de ajuda para manter esse canal de pé. Então, para todo mundo que puder ajudar no Apoia-se, eu agradeço. Tem os links aí embaixo na descrição do vídeo e também aí no QR Code. E eu também aí falo para vocês aí que quem puder me ajudar com acima de R$10 sempre vai ter brinde especial todo mês. Agora, inicialmente são aulas gravadas minha, a primeira já está disponível, eu já vou começar a gravar a segunda para o próximo mês aí, para vocês se aprofundarem ainda mais em conteúdos econômicos. Então vamos falar desse vídeo de hoje aqui, que é a questão aí dos primeiros efeitos, né, que a tarifa de 50%, a bolsotaxa, está tendo na economia brasileira, né? Você já tem um grande efeito nas exportações, e a gente tem que os primeiros setores que estão sentindo na pele já, e são setores que são mais sensíveis a isso, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em itens industriais, você tem uma dificuldade um pouco maior aí de substituição. Então, num primeiro momento, você tem até algumas empresas que vão acabar aceitando, e até porque tem contratos mais longos de fornecimento, você vai ter então um certo aceite maior aí de exportação ainda, por exemplo, de aço nesse momento. Mas algumas categorias, principalmente as categorias mais ligadas ao agro, elas vão acabar sentindo mais rapidamente, porque é mais fácil e é mais rápido o fim de contratos, é mais rápido a tentativa de substituição por outros mercados. Então você já vê que carne, pescado, frutas e café já estão sentindo bastante aí esses efeitos. Então eu até separei algumas notícias daquelas que aconteceram nesses últimos dias para a gente começar a tratar de cada um dos temas. A primeira notícia que a gente tem é a questão da carne bovina, ó, que saiu no G1, que fala assim, a venda de carne bovina do Brasil para os Estados Unidos cai 60% após recorde de abril, diz a Associação de Produtores. Então o que a gente tem é que você tem que a carne bovina ela já está sofrendo uma grande queda aí no nível de exportação. 60% é muita coisa, é mais da metade de queda aí entre um mês e outro. A gente sabe que você tem um lobby muito grande dos produtores norte-americanos de carne bovina para fazer com que a taxa perdure. As próprias associações de gado lá dos Estados Unidos comemorar essa tarifa. E aqui no Brasil a gente já vai sentir esses efeitos. Já foi anunciado pelos grandes frigoríficos, né, inclusive, que está suspenso por enquanto agora o abate de gado daqueles produtos que eram destinados para os Estados Unidos. E nisso também a gente já consegue entender uma outra coisa também, que por mais que a gente ficasse empolgado, muita gente ficou empolgado no começo aí com a questão das tarifas, que achava que poderia ter efeitos inflacionários positivos aqui no Brasil, redução de preços de algumas carnes, por exemplo, de carne, de algumas frutas, de café. A gente já está vendo aí que não vai ser bem assim, porque primeiro que o que não vender eles vão congelar e vão estocar. E segundo aí que eles simplesmente vão parar o abate. Eles não vão
fazer com que a carne que estava destinada para os Estados Unidos entre no mercado interno. Então, efeitos inflacionários aqui para o Brasil não vão ter, porque o pessoal achava que a mão invisível do mercado, até gente de esquerda mesmo, viu, eu estava falando isso, né? Daí, por isso que é a importância de estudar a economia, porque para a gente não cair nesses clichês. As pessoas achavam, a mão invisível do mercado vai fazer com que magicamente essa carne que não entrou nos Estados Unidos seja revertida para o mercado interno. Não, gente, o capitalismo é assim, é mais lucrativo para os caras não vender a carne para o Brasil e manter o preço da carne aqui internamente do jeito que está hoje, do que colocar essa carne à venda e baixar o preço da carne aqui no Brasil. Então eles preferem aí manter do jeito que está e não vender. Então é mais ou menos isso que eles vão fazer. Então é mais lucrativo para eles não vender, não colocar essa carne no mercado interno. E com isso baixar os preços aqui do Brasil do que colocar essa carne. Então, primeiro ponto. Outro setor que está sofrendo bastante, esse aí vai ser um grande problema, porque o grande problema desse setor é que você não tem muito o que fazer, né? Porque você não dá para, você até pode congelar tal, mas o peixe, por exemplo, é um negócio que você tem que consumir ele o mais fresco possível, né? E você tem 70% das exportações ameaçadas. Tá aqui a notícia, com 70% das exportações ameaçadas, setor de pescado faz apelo urgente ao Brasil. Eles estão pedindo, inclusive, um crédito emergencial nesse momento aí, para conseguir sobreviver, porque o baque vai ser muito grande, né? Eles esperam um baque de 300 milhões no setor. Então você já tem notícia aí, por exemplo, de muitos containers com peixe sendo não embarcando, né? Não entrando em navios. Esse peixe vai estragar, vão jogar fora toneladas e toneladas e toneladas e toneladas de peixe. Eles não vão colocar o peixe também no mercado interno. Você vê que em uma das notícias aí que a gente vai acabar tratando, existe essa preocupação e essa tentativa de falar que eles vão colocar isso no mercado interno. Então você vê aí que mesmo com essa tarifa aí, o empresário brasileiro não vai colocar isso e não vai ter resolução da inflação. Então vou bater nessa tecla um pouquinho mais aí nisso. Então você vê, ó, carne e pescado já, ó, com mais de 50%, 60% das carnes, 70% dos pescados aí, sofrendo duramente com a economia. Os pescados eles saem principalmente do Nordeste brasileiro, a carne você tem aqui de São Paulo e você também tem na região Centro-Oeste bastante aí dessas carnes aí. Então você vê aí a devassa que você começa a ter na economia aí nesse momento aí de setores bem específicos, setores muito fortes, vamos falar a verdade, principalmente de carne, né? A JBS é uma das grandes empresas de frigorífico do mundo aí, e ela financiou muitas campanhas ao longo do tempo. A gente sabe que o Joesley Batista, que é o dono da JBS, é muito influente aí no meio político. Aí tem a questão das frutas também. Olha que beleza as frutas. Você tem aí que as frutas provavelmente ser jogadas fora. Olha a matéria também. Desemprego e safras no lixo. O drama das tarifas na indústria das frutas. Você já tem, então, por exemplo, algumas notícias falando aí, por exemplo, que essa aí é sensacional, né? Porque eles falam que eles não vão colocar as frutas no mercado interno porque a gente não vai conseguir absorver esse tanto de fruta que eles vendem para os Estados Unidos. Como assim não vai conseguir absorver? Coloca a fruta aqui no mercado interno para ver se não consegue absorver. O que eles não querem é baixar o preço da fruta aqui no Brasil. E eles preferem que jogue toneladas e toneladas e toneladas de fruta fora. E arque com esse prejuízo, porque esse prejuízo é menor do que colocar essa fruta no mercado interno, baixar o preço das frutas, e o lucro vai ser menor ainda. Então, eles não vão colocar, então eles vão jogar fora. Mas a gente vê mais um setor, o setor de frutas, aí a gente pensa, eu vi muito da questão da manga já, produtores de manga falando isso, produtores de laranja falando isso. Então é muita fruta que vai ser jogada fora. O grande problema, assim, que pelo menos nesse curto prazo eles vão fazer isso. Se tiver algum efeito, para falar a verdade, já que a gente está nesse ponto aí, é que os pescados eles vão pescar menos, as carnes eles vão cortar menos. Talvez as frutas, eles vão, no médio prazo, eles vão acabar colocando isso no mercado interno, mas menos.
do que se era imaginando. Não é tudo aquilo que para os Estados Unidos que vai acabar entrando para o mercado interno, tá, gente? Isso daí é fato. Mas você vê aí que as frutas também vão sentir bastante aí esse peso. E por fim o café, que os caras estão correndo para desembarcar café nos Estados Unidos, porque vai ficar inviável comprar café depois da tarifa do Trump. Então eles estão fazendo verdadeiras manobras de guerra, né? Encurtando rotas de navio, embarcando café em aviões. Então eles estão fazendo de tudo aí para conseguir fazer o máximo de estoque de café nos Estados Unidos antes que essa tarifa chegue. Então você vê setores muito sensíveis da economia brasileira já estão sentindo na pele a questão aí das taxas. Setor das frutas, setor do café, setor de pescado, setor de carne, todos eles ligados ao agro. Então você vê aí como que vai ser a devassa. E claro que nos Estados Unidos também está tendo efeito. O Trump, inclusive, está pé da vida. O nosso laranjão tá pé da vida, culpando o Walmart. Olha essa notícia, que coisa maravilhosa, né? Trump diz ao Walmart para engolir as tarifas em vez de aumentar os preços. Ou seja, o Trump está falando, a gente vai aumentar o custo de várias coisas aí que você vende em 50%, mas vocês têm que pegar o prejuízo. Cara, é capitalismo, Trump. Você não gosta dessa porcaria? Então, aumentou o custo, eles vão repassar pro preço. Não, eles vão ser bonzinhos, para te ajudar, eles não vão repassar o preço. Gente... Então você vê aí que além do Brasil se ferrar bastante, já começa também a ter alguns efeitos nos Estados Unidos. O Walmart subindo muito seus preços, a gente sabe que o Walmart é um bom termômetro, porque todo mundo compra lá naquela porcaria lá, e compra até arma lá, então compra tudo, compra alimento, tudo lá nesses negócios, e vai ter questão inflacionária nos Estados Unidos também. Então, para a gente fazer um grande resumão do que está acontecendo aí com essas tarifas aqui, a gente pode falar que as tarifas, as bolsotaxas de 50% nas exportações, elas já estão surtindo efeito nas exportações brasileiras, principalmente nas exportações do agronegócio. A gente tem efeitos já no setor de carne, que parou de exportar, perdeu mais de 60% aí de exportação e está reduzindo, cancelou o abate de gado aí para produzir carne para os Estados Unidos. A gente tem com os pescados também um efeito de 70% aí, muito peixe sendo jogado fora, não embarcando para os Estados Unidos, um prejuízo gigantesco de quase 300 milhões. A gente tem que as frutas também estão sofrendo bastante, e também vão jogar fora essas frutas, não vão... Perdão, gente. Não vão colocar essas frutas no mercado interno, então a gente vê aí que mesmo com essas tarifas, aquela ilusão de achar que isso aí ia acabar entrando no mercado interno não vai acabar entrando. E os caras estão estocando café porque eles estão com medo. E também tem efeito na economia dos Estados Unidos, porque você está começando a ter inflação, o Walmart está subindo seus preços, e até o Trump está brigando com o Walmart lá por causa disso tudo. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Se curtiram esse vídeo, dá seu like. Comente aí se vocês acham que precisa falar mais alguma coisa. Se vocês esperaram até agora para saber se o vídeo era legal, para se inscrever no canal, se gostaram, se inscreva. E quem puder me ajudar no Apoia-se, por favor, aí, para manter esse canal de pé. Então a gente volta amanhã com algum outro tema econômico. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.